da dinâmica da minha casa, né? Um filho pequeno. Mãe, cadê o tablet? Meu filho, veja se tá carregando ali. Cuidado quando for tirar da tomada, tá? Enfim, desculpa. E essa é a minha rotina, né? Eu tenho trabalhado com o serviço de aulas remoto, né? Então, eu tenho gravado aulas tanto em EAD como estilo remoto. Estilo remoto, a aula ela acontece online e os alunos interagem e eu consigo dar aulas de uma forma mais dinâmica. Já no estilo EAD, eu não consigo, né, ter essa interação com os alunos, a aula é gravada, enfim. E é um desafio para mim porque eu não tive nenhum tipo de capacitação, né, nessas novas modalidades e é um serviço novo para mim. Então eu tive que comprar um celular novo, tive que comprar um computador novo, me apertei financeiramente, minha conta de luz aumentou, porque a empresa agora está dentro da minha casa, né? A minha rotina na pandemia não mudou muito, porque eu sempre fiquei mais reclusa mesmo devido à depressão. Então, pra mim é até difícil ir pra rua. Porém, como agora eu vou trabalhar, então vai ser algo que vai ser bom pra mim, que vai me tirar de dentro de casa, de dentro desse ciclo vicioso. Foi justamente a mudança, né? A mudança de local, a mudança de pessoas, de relacionamentos, visto que eu morava dentro de uma zona completamente urbana para vir morar em uma zona rural, conviver com pessoas que têm comportamentos e cabeças diferentes. E o que tem sido mais difícil durante nessa rotina é justamente conciliar o fato de agora ser mãe solo com o fato de não deixar que o meu filho sofra, né, com o distanciamento do pai. Eu tive que manter o diálogo com meu filho desde o início da pandemia, explicando para ele que tudo irá passar, a gente está no 4º mês, e ele me pergunta constantemente por que a gente não volta à rotina. E ele já teve várias crises, inclusive. Ponto, eles têm uma responsabilidade muito grande no sentido de não ficar saindo de casa, de não deixar com que eu saia, mercado, essas coisas. São eles que fazem, mais a Milena, que tem um senso de proteção maior em relação a mim. Eu nunca fui mãe de um jeito tão intenso como agora. Nunca tinha sido desafiada a cumprir a maternidade nessa perspectiva múltipla. Preocupação eu tenho muita, no sentido deles não contraírem esse vírus. Essa é a minha maior preocupação. E não tenho culpa alguma em relação à criação deles, porque quando eles eram pequenos eu fiz tudo o que eu pude, até o que eu não pude, para poder que eles tivessem uma vida tranquila, um lugar onde morar. Aguentei muita coisa para que eles não sofressem na casa de ninguém. Então eu tenho certeza que eu fiz tudo o que eu podia e ainda faço tudo o que eu posso e até o que eu não posso para vê-los bem e de certa forma felizes, até onde eu posso. Me sinto lesada. Porque não há uma divisão desse fardo com o pai do meu filho. Tem sido bastante difíceis, né? Visto que eu também morava em um apartamento super pequeno, onde eu conseguia manter a organização diária e de repente eu moro numa casa que é 3 vezes maior, com quintal e atividades rurais que são totalmente estranhas. Com relação a cuidar da casa, eu me desprendi. Também não faço questão mais de ficar alisando toda hora. Eu sou o contrário de quem tem mania de limpeza. Eu tenho mania de não fazer quando eu não tô com vontade. E não me sinto mais nessa obrigação, mesmo sendo criticada todos os dias. Porque quando eu fazia e deixava a casa impecável, eu era muito criticada. Então hoje, pra mim, tanto faz. Quem quiser que faça o seu. Sim, eu consigo tirar um tempo para mim, sim, aqui,
eu consigo cuidar de mim com mais frequência, com mais calma. Até porque eu tenho, sim, uma rede de apoio, diferente do que eu vivi durante os 2 últimos anos, né, do meu filho, onde eu vivia basicamente isolada, só com o pai dele, não tinha muita rede de apoio. A minha rede de apoio, ela é muito complexa, né? Muito complexa porque eu tenho uma mãe de 74 anos, eu sou filha única dela, e a minha mãe, ela tem câncer, ela é hipertensa, ela é diabética, ela tem mieloma múltiplo, ela é aposentada e ela mora na cidade distante de mim. E meu pai trabalha, né? Ele tem um pouco mais de 60 anos e trabalha. Então, eu não tenho tido um apoio como poderia ter para dar conta. E tem uma pessoa que vem aqui, passa metade da semana, né? Que ela sempre trabalhou aqui na minha casa, o nome dela é Sandra. Essa funcionária, ela ficava aqui, é uma pessoa maravilhosa que fica aqui enquanto eu trabalho fora. E agora, durante a pandemia, ela me ajuda com a alimentação, a questão de fazer comida, né, de fazer a faxina geral na casa. Continua recebendo, né, mas assim, eu tive que diminuir os dias para ela me dar esse suporte, inclusive nesses momentos que eu tenho um trabalho mais intenso de elaboração de aula, de correção de prova, de elaboração de prova, de fazer exercícios, de fazer, montar slides, de ler o conteúdo ou de escrever minha dissertação. Eu acabo perdendo a paciência com meu filho. Licença. Raul, por favor, não grita. Primeiramente que a gente tenha, né, uma vacina para poder acabar de vez com essa pandemia. Claro que a gente não vai voltar ao normal, ninguém vai voltar ao normal, mas que a gente volte pessoas melhores, né, mulheres mais fortes, mulheres que tenham coragem, igual eu tive, de sair de um relacionamento, de buscar autonomia, de buscar a independência financeira, independente do que os outros vão pensar. Então, eu acho que foi um presente de Deus conseguir um emprego nessa pandemia, sendo do grupo de risco. E são 16 anos na expectativa, porque desde que meus filhos nasceram eu trabalhei o mínimo possível. Trabalhei como manicure, fiz curso para poder estar mais perto deles, para poder acompanhar a criação deles, né? Quanto tempo de pandemia? Meu filho já passou por muitas crises, né? Raul, ele reclama muito pelo tempo que ele fica preso em casa sem poder brincar. Eu morro de medo de sair com ele, a gente tem cumprido a quarentena. Então, quanto tempo que a gente vai ficar enclausurado aqui? Ao mesmo tempo, a escola quer ter um direcionamento novo para a volta. Eu não tenho coragem de lançar meu filho, é um dilema. Como é que eu vou fazer? Não dá pra ter bebê, não dá pra ter um carro, não dá pra ser no débito, não dá pra ser, não dá pra resistir.